Laílson Cavalcante. Nilce Leon, o que seus pais acharam de um web casamento, tendo em vista que já vinham de um web namoro? Meus pais amam o Leon, meus pais são apaixonados pelo Leon. Eu sou legal pra caramba, O Leon é legal véio. pra caramba. Não, e meu pai, sério, o meu pai, se ele tiver fica... um genro que nem eu, agradeça. Eu já vi casamentos com pessoas que não tinha por que criar tanto problema. Eu não dou trabalho. Não. Ninguém ouve minha voz. Ouve. Não, é porque ninguém queria falar de filosofia grega. Não, de eu história. gosto de falar de filosofia Você grega. me corta várias vezes, Leon, você só fala disso. Que mentira, meu bem, não é verdade. Vamos falar então? Eu acabei de ler, eu li de novo a Apologia do Platão, né? Que ele conta sobre o julgamento do Sócrates. Só que eu li a primeira vez quando eu tive 20 e poucos anos, né? Aí eu li agora de novo porque eu tinha acabado de ler a Apologia do Xenofonte, que foi o outro discípulo de Sócrates que escreveu também sobre o julgamento dele. Se você não sabe, Sócrates foi condenado à morte em Atenas. Eu nunca tinha lido a do Xenofonte, que é até uma descrição que pouca gente conhece, porque todo mundo conhece Sócrates por Platão, né? Que Sócrates nunca escreveu nada. A gente sabe de Sócrates pelo que escreveram dele, e principalmente de Platão, que era o discípulo dele mais conhecido. Platão descrevendo o julgamento de Sócrates, a defesa dele, coisa do tipo, e depois Xenofonte escreveu também, que é outro discípulo dele. E eu tinha acabado de ler o de Xenofonte, ele traz pontos alternativos, tá? Não é uma descrição tão boa quanto a de Platão, mas ele argumenta que tem umas coisas que a galera não tá mencionando, tá? Principalmente porque a conclusão de Sócrates, que era pra ele era melhor morrer ali, enquanto ele ainda estava são, porque quando entrassem os problemas da senilidade, né, nele, ele ia começar a causar problema para os outros, até a memória do que os outros iam ter dele ia ser comprometida, porque, enfim, então para ele era até melhor morrer ali, quando todo mundo ainda tinha uma memória boa dele. Mais ou menos por aí, mas não é só isso. E aí eu li e depois voltei pra ler a de Platão de novo, que é a principal, né? E o negócio dependendo do momento da sua vida, se você for ler o Apologia de Platão, você não vai ler uma vez só na sua vida. Mas dependendo do momento da sua vida que você for ler, ele vai ter um impacto diferente, você vai enxergar coisas diferentes também. Eu li agora, eu tinha lido de fato, quando eu tinha lá 20 e poucos anos, parecia que eu não tinha lido. Que eu enxerguei uns trecos. Completamente novos. Tipo assim, uma coisa que eu nunca tinha me ligado, a argumentação de defesa dele contra o Meletos lá. Cara, eu não tinha enxergado como ele estrutura o argumento. Não é só um texto assim falando de como Sócrates era virtuoso e coisa do tipo. A estrutura do argumento da defesa dele é um treco sensacional. É genial. Tudo bem que acabou morrendo de qualquer jeito. Mas a defesa foi genial. É porque ele colocou uma defesa lógica, né? Ele não fez a defesa tipo emotiva. Não, mas eu acho que você tá agindo como se todo mundo tivesse lido. Então você vai explicar, dar um contexto. Vamos lá. Sócrates tinha 70 anos. Ele era um cara que andava por Atenas, questionando a galera, né? A galera falava assim, eu sei o que é justiça, eu sei o que é virtude, sabe mesmo? Vamos conversar aqui. Chegava à conclusão que não sabia nada. Ele ia questionando. Mas o problema é que eles faziam isso, vários jovens discípulos dele viam e começavam a fazer também, e o que ele fazia basicamente é questionar o conhecimento tradicional, né? Aquelas coisas que a gente fazia desse mesmo jeito há muito tempo, aquele cara que a gente considerava sábio por questões de tradição e tal, ele mostrava que o cara não era. É o método socrático. Você vai perguntando, você vai perguntando, e aí você descobre que aquilo era vazio. Como é que sensacional. É a maiêutica pra você chegar na aporia. Eu lembro desse... É mais ou menos isso, não é? É basicamente um método filosófico. A gente viu ali o começo de um tipo de investigação, de um método que a gente utiliza hoje, até hoje, tipo assim, em tudo. Mas aí foram 3 caras lá, Meletos, Anitos e Laicos, e eles foram e acusaram Sócrates, né? E naquela época funcionava assim em Atenas. Atenas tinha um tribunal. Basicamente toda causa que tinha lá era uma causa privada. Era sempre um cidadão acusando o outro, né? Se eu não me engano, até mesmo se você fosse acusado, tipo, de assassinato, era um cidadão que ia trazer o caso contra você, ele ia apresentar o caso e você ia se defender. E aí, esses 3 caras trouxeram essa acusação contra Sócrates, e eles iam pedir a pena de morte pra Sócrates. Olha que coisa sem noção. A galera era radical. Não, o negócio era bizarro. Basicamente, a gente queria aparecer. E aí, eles fizeram a acusação. Sócrates fez uma defesa totalmente racional. E ele falou assim, eu não vou apelar pra sentimentalismo. Ele fala isso em determinado momento. Eu sei que tem gente que vem aqui e chora, suplica. Eu não vou fazer isso. Ele apresenta uma defesa toda racional. Primeiro, como uma questão de direito privado, ele vai e questiona, fala que a acusação é feita em má fé. Depois ele vai e fala que a acusação não mostra uma motivação pra ele fazer um negócio. Ele faz toda uma defesa, tipo assim, muito parecida
parecido com o que um jurista, um advogado faria hoje em dia. Isso há 2000 e tantos anos atrás. Ele vai lá argumentando e depois ele fala finalmente que a acusação não tem consistência lógica, né? Que é o último grande argumento dele ali. Mas, de qualquer forma, ele é condenado. E quando ele é condenado, funcionava assim na época. Você ia pro júri, não tinha juiz, né? O júri era feito de outros cidadãos sorteados da cidade, entre as pessoas que se dispuseram a participar de um julgamento, né? Mas aí você colocava o seu nome para participar de julgamento do júri e você ia ser sorteado para ir num caso. Você só ia descobrir qual caso você ia julgar no momento que você entrasse lá. Isso porque os gregos eram espertos para evitar exatamente suborno, né? E coisas do tipo. A defesa e a acusação apresentam. Normalmente a pessoa que acusava e a pessoa que defendia apresentavam os casos delas. E no final tinha uma votação entre o júri e o caso era decidido por maioria simples. Quem vencesse na votação do júri, vencia o caso. Aí depois disso, se não me engano, era mais ou menos assim a ordem, se a pessoa fosse condenada, cada um tinha que sugerir uma pena, né? Tanto a acusação quanto a defesa tinha que falar. A acusação, eu quero que essa seja a pena dele, e a defesa falar, não, eu quero que essa seja a minha pena, se ele foi condenado. E aí, o júri decidia qual pena ia escolher. Por quê? Para não ter uma pena muito pesada, você tinha uma tendência aí nesse sistema à moderação. Porque se a acusação sugerisse uma pena muito descabida, eles sabiam que a defesa ia sugerir uma mais moderada e a galera ia ficar com a defesa, que normalmente é isso que acontecia. Só que nesse caso foi atípico, por quê? Porque a galera queria condenar o Sócrates e falou, não, a gente vai falar morte. Portanto, na defesa dele já sabia que iam acusar ele de morte, já iam pedir morte pra ele. E aí, chega na hora dele se... defender? Dele propor a pena dele, porque ele já tinha perdido, né, por maioria simples. Ele vira e fala assim, não, o prêmio que vocês tinham que me dar é me colocar no... Ele fala, no lugar de destaque. Em inglês é maintenance in the Prytaneum. Pelo que ele era, né? Pela virtude que ele demonstrava. Mas no final das contas, como ele também não era aquele cara que fazia piada das instituições de Atenas, ele propõe uma pena que é de 30 minae, que era o nome da moeda que eles tinham e coisa do tipo. Tinha que pagar uma multa, mas era uma multa bem baixa, né? Contanto que a pena alternativa, quando alguém tá te pedindo sua morte, que normalmente você sugeria, era o ostracismo, você ser expulso da cidade. Porque você perdia a sua cidadania, você ia ter que morar em outro lugar sem ter os direitos de cidadão, só que você pelo menos salvava a sua vida. E ele não, ele sugeriu um treco irrelevante. Era de acordo com a lei, tipo assim, ele não desrespeitou as instituições de Atenas, né? Porque o Sócrates não era essa pessoa também, mas não era uma coisa assim na medida do que deveria ser. E acabaram que ficaram do lado da pena de morte dele. Realmente, ele bebeu cicuta. E aí, essa que é toda a história do negócio. Mas ele fez de propósito, ele sabia que oferecendo uma pena mínima, eles iam optar pela pena de morte, basicamente. Sim, não, né? mas ele falou que ele não podia se desonrar escolhendo uma pena na qual ele se colocasse como um vilão, se colocasse como um criminoso, porque ele não era. E esse é um dos eventos mais importantes da história, vamos colocar assim, um dos textos mais reverenciados, uma das personalidades mais reverenciadas da história, que é o Sócrates, e foi assim que ele morreu, né? A Atenas condenou o cara à morte por conta das ideias dele. Esse foi um cara assim, que literalmente, quando você fala o cara foi condenado por conta das ideias dele. Tem mais um monte de história ali, coisa que o cara fez e coisa tipo, que não era bem as ideias. Não, o Sócrates não, foram as ideias dele. Aí foi isso que eu li, tá? Não, você citou a fala daquele discípulo dele lá, que não queria ver ele morto. É uma fala muito boa. Ah, não, isso é do Xenofonte, que chegou um discípulo dele pra ele. Isso, assim, não tá na narrativa de Platão, mas, de fato, se você pegar só o parágrafo, é uma coisa muito impactante, assim, que se eu tivesse que pegar um parágrafo desse julgamento todo, né, pra meio que expressar a personalidade de Sócrates, segundo é passado pra gente por esses autores, é basicamente essa, que é o seguinte: um cara virou pra ele, né, um dos discípulos dele, depois que ele foi condenado, virou pra ele e falou: Sócrates, nada me dói mais do que te ver condenado à morte injustamente. Aí o Sócrates vira pra ele e pergunta: não te doeria muito mais me ver condenado à morte justamente? Tipo assim, Sócrates, beleza? Que tipo assim, que de fato, eu tô aqui, tem todo o negócio dele que é melhor você sofrer o mal do que fazer o mal. É melhor você sofrer a injustiça do que fazer a injustiça. Porque de fato, se você for uma pessoa justa, ninguém pode te fazer mal. Porque o mal é feito pra alma, né, da pessoa. Então, na verdade, a pessoa, quando tá te fazendo mal, ela tá fazendo mal pra si mesma. E ele tem esse negócio, de fato, pra todo mundo que segue ele, todo mundo que respeitava ele, tá falando isso: eu tô sendo condenado à morte injustamente. Mas pra você, que me respeita, que ouve a minha palavra e coisa do tipo, não seria muito pior pra todo mundo se eu tivesse sido condenado
justamente. Se tivesse um motivo pra me condenar à morte, não seria Se eu tivesse feito mal e merecesse morrer por isso. E é meio emocionante mesmo. Quando você vê o final dele assim, putz, esse cara merece entrar pra história. Esse cara merece, tá? Desculpa, esse cara merece. A Mari Souza, eu fico admirada de ver como o Leon foca tão intensamente em alguns assuntos. A Grécia agora. Qual era outro assunto que tomou a mente do Leon que você lembra, Nilce? Antes dele se apaixonar pela Grécia, era eu. Eu já estudava filosofia quando a gente se conheceu. Tô brincando, era só pra fazer uma gracinha. Não é que eu tô agora. Não é que teve esses assuntos. É porque eu sempre tive assuntos nos quais eu me interessei. Só que como a gente não fazia live, normalmente não é todo assunto que vira vídeo. Mas na live a gente fala sobre qualquer coisa, né? Se vocês não sabem, eu comecei o mestrado em filosofia, fiz toda a parte de sala, mas não defendi tese, eu não completei ele. Mas eu tenho uma pós-graduação, também uma especialização em filosofia. Então eu sempre estudei, entendeu? Só que não apareci isso em vídeo, porque não é pra tema de vídeo assim, né? Aí aqui na live, como é uma coisa muito aleatória, aí a gente começou a falar disso. Mas eu, de fato, eu comecei a estudar, eu sempre estudei, gostei de filosofia grega, inclusive dos textos agora, por exemplo, Platão, que eu falei hoje da Apologia, eu já tinha lido, só que agora eu tô tentando estudar com contexto histórico, eu tô pegando e analisando coisas que eu não entendia antes, né? Por exemplo, no próprio texto de Platão, tem uma hora que ele faz uma referência a uma peça do Aristófanes, agora eu sei o que é, na época, quando eu li a primeira vez, passou por cima da minha cabeça. Ele faz uma referência, por exemplo, ao fato do Sócrates estar presidindo, né, essa pessoa coordenando a reunião da Assembleia que julgou os generais da Batalha de Arginuse, acho que é assim que fala em português. Na época eu também não entendi. Hoje, a coisa que eu fiz aqui final do ano passado foi ler sobre Guerra do Peloponeso, então agora eu sei todo o contexto histórico e tal. Então é mais ou menos por aí, agora eu tô entendendo bem mais. Agora eu tô voltando, não só vendo a parte de conceitos filosóficos e coisas do tipo, mas tentando entender tudo no contexto histórico. Eu tô estudando história junto, né? Tô dando um paralelo ao outro. Então é isso que mudou agora.